Bem-vindos novamente ao nosso curso de Sistemas de Manutenção. Hoje estamos na nossa última aula do curso, esperando que vocês tenham tido a oportunidade de olhar os materiais que foram postados, assistido às aulas anteriores, feito exercícios, praticado os conteúdos absorvidos nos módulos anteriores. No módulo de hoje, nós trataremos especificamente sobre custos e fatores humanos envolvidos na gestão da manutenção. Quando nós falamos em custos de manutenção, é muito comum dentro das empresas, dentro dos sistemas de produção, o pessoal olhar para a função manutenção, a área da manutenção, o setor de manutenção, como um setor que só gera gastos. Porque na prática as pessoas não enxergam que é possível, se nós olharmos, tivermos um olhar mais moderno, um olhar mais interessante, com um assunto já visto aqui no curso, que é a gestão de ativos, é possível que, se nós conseguirmos trabalhar melhorando os índices de confiabilidade e aumentando a disponibilidade da planta, a disponibilidade do equipamento, é possível então que a manutenção ajude a empresa a produzir mais lucro. Essa é uma visão interessante que precisa ser bem entendida e precisa ser também explorada. Então, na essência, manutenção não é apenas uma área da companhia, uma área da empresa que simplesmente gasta. É uma área que, se a gestão for bem feita, ela ajuda a empresa a ganhar mais dinheiro. Quando nós estamos falando em gastar, estamos falando em custos, é importante a gente lembrar ou até mesmo consolidar algumas coisas relacionadas aos tipos de custos que nós normalmente temos dentro das organizações. Basicamente três. O primeiro deles, os chamados custos diretos, são aqueles custos que nós temos envolvido quando nós pagamos a mão de obra, quando nós compramos ferramentas, compramos equipamentos, os dispositivos que serão utilizados na manutenção e também com peças de reposição. Uma outra modalidade de custos são chamados custos indiretos, que são aqueles oriundos de depreciações de equipamentos. O equipamento vai ficando antigo, então com o passar do tempo ele se deprecia, e também o chamado lucro cessante. Vamos entender como lucro cessante aquele dinheiro que a empresa vai deixar de ganhar se por alguma razão um equipamento para, ou por uma manutenção que não aconteceu antes da falha, ou até mesmo uma manutenção que possa ter sido feita, mas o resultado da manutenção não tenha sido o esperado e, por algumas dessas razões, o equipamento para, a linha de produção para, deixa de produzir e, ao deixar de produzir, a gente deixa de ganhar. Então, nós chamaremos isso de lucro cessante. Uma outra modalidade que também está presente são os chamados custos induzidos, que é quando alguma falha do setor de manutenção impactou no caixa da empresa, mas no ambiente externo. Vamos pensar no seguinte: nós temos um contrato com uma determinada empresa para fornecer um material para eles numa data combinada. Tudo foi planejado para que na data combinada o material esteja com eles. Só que, por conta de uma quebra de máquina, por conta de uma manutenção que levou mais tempo, nós deixamos de produzir aquele material e, como consequência, não entregamos esse material no prazo combinado no contrato. O fato de não entregar no prazo combinado no contrato
faz, em alguns casos, que nós possamos ou tenhamos que pagar algum tipo de multa. Então, é um dinheiro que a gente vai ter que desembolsar por conta de um evento externo. Então, esses são chamados custos induzidos. Agora, uma coisa bastante interessante, e isso não é ainda uma prática corrente, fica a sugestão para que vocês, como engenheiros de produção, passem a ter, dentro da manutenção, um olhar dos custos, além desses que já são tradicionais, ter também aquele que nós usamos nos chamados sistemas da qualidade, onde nós abordamos os chamados custos da qualidade e principalmente o custo da não qualidade. Os custos da qualidade são divididos basicamente em 4 tipos. Os custos de prevenção, o próprio nome já diz, é um dinheiro que eu vou gastar para prevenir a ocorrência de um retrabalho, para prevenir a ocorrência de uma reprovação de um determinado produto. Os chamados custos de avaliação, também conhecidos como custos de detecção, são custos que serão alocados quando nós, por exemplo, testamos um material antes de entregar esse material para o cliente. E 2 modalidades de custo que realmente são muito perigosas e que fazem com que a gente perca muito dinheiro. O chamado custo de falha interna, que é quando nós estamos processando um determinado material. Esse material apresenta um defeito e aí nós vamos corrigir esse defeito, ou seja, vamos ter que fazer de novo, vamos ter que retrabalhar. Então, isso nos leva a gastar mais de uma vez. Então, isso, dentro desse contexto dos custos, nos leva a ter um gasto adicional que poderia ter sido evitado. E um outro que também é muito sério, muito complicado, é quando nós, mesmo fazendo a avaliação, tentando detectar, mas a gente não detectou. E o produto saiu da fábrica com algum tipo de defeito. E aí, esse defeito só vai aparecer quando o produto já está na mão do cliente. Quando isso acontece, o produto já está na mão do cliente, nós chamamos de custo com falhas externas. Esses custos normalmente costumam ser custos muito elevados. Por exemplo, quando se faz o chamado recall. É comum, às vezes, em meios de comunicação, como TV, como rádio, como internet, nós ouvirmos aquela chamada. A fabricante do carro tal, da marca tal, convida os proprietários dos veículos a dirigirem-se até uma concessionária para a substituição de um dispositivo. Bom, imagine que isso, além de depor contra a imagem da empresa, gera um custo adicional que é muito grande, chamado custo, então, das falhas externas. Muito bem, se nós dermos uma analisada, fizermos uma análise um pouco mais pormenorizada em relação aos custos da qualidade e principalmente dos custos da não qualidade, nós vamos perceber que os custos da qualidade costumam representar cerca de 30% do nosso volume de vendas dentro dos nossos sistemas de produção. E eles, basicamente, dividem-se nesses 4 que a gente acabou de ver. Veja só, custos de falhas internas, aquele de ter que reprocessar, de ter que refazer, às vezes até de jogar fora, porque não tem como refazer, costumam representar 63% dos custos da qualidade. Os custos de avaliação, aquele que é o custo de testar, por exemplo, para garantir ou para tentar verificar se o produto está dentro ou não das especificações, cerca de 25%. Agora, veja só, com prevenção,
ainda se gasta muito pouco, cerca de 2%. E com falhas externas, cerca de 10%. Então, engenheiros de produção são preparados para trabalhar de forma preventiva. Vamos ver como que, por exemplo, investir mais em prevenção pode nos ajudar a ganhar mais dinheiro. Se nós olharmos para esse gráfico, em branco temos os custos das falhas externas, em vermelho, custo das falhas internas, em verde, custo de avaliação e em amarelo, custo de prevenção. Então nós estamos vendo que prevenção está se gastando pouco, mas temos um gasto grande, um custo grande com falhas internas e falhas externas. Vamos investir um pouco mais em prevenção e vamos ver o que acontece. Então veja, nós saímos desse nível de custo de prevenção e no momento posterior nós estamos alocando um recurso maior para isso. Vamos ver o impacto que isso pode trazer nos demais. Veja que trabalhando com a prevenção, eu já posso fazer menos avaliação, eu posso fazer menos teste. Olha só o que acontece com o custo de falhas internas. Reduz drasticamente. Olha só o que acontece com o custo de falhas externas. Reduz muito mais. E essa diferença entre o total de custos que nós tínhamos antes e o que tem depois representa dinheiro que a empresa está ganhando. Isso pode ser olhado, né, como uma forma de ganhar dinheiro. Essa normalmente não é uma visão ou uma prática muito corrente, mas recomenda-se, né, que vocês, como engenheiros de produção, classe mundial, trabalhem, né, sempre olhando para a prevenção. Trabalhar de forma preventiva ajuda a ganhar mais dinheiro. Muito bem. Se nós olharmos então para esses custos e fizermos o gráfico do comportamento desses custos, aqui nessa linha nós temos os custos de prevenção e avaliação e nessa outra linha o custo de falhas. Muito bem. Nessa região, se nós estivermos investindo pouco em prevenção e avaliação, veja que o custo de falhas é muito elevado. À medida que nós vamos investindo mais em prevenção, os custos de falhas, eles vão caindo. Então, o que se recomenda é encontrar uma região ótima de operação. Por exemplo, essa região aqui, essa curva mais cheia, ela é a composição dos custos de avaliação e prevenção mais os custos de falhas internas e externas. Então, a gente vê que essa curva passa, né? Ela decresce, passa por uma região de mínimo e volta a crescer. Depois de um certo momento, se a gente começar a gastar muito, entrar numa região que nós chamamos de perfeccionismo, vai custar muito mais caro do que deveria. Então, o ideal é tentar entender e descobrir qual é essa região de custos mínimos para que, né, no final das contas, esse balanço financeiro, esse balanço de gastos, seja um balanço minimizado. Bom, dentro desse ambiente de manutenção, de gestão da manutenção, vamos entender também que não são apenas máquinas, equipamentos de alto nível que vão garantir que a gestão da manutenção aconteça de uma forma bastante efetiva. A manutenção, ela acontece com gente. Dentro do sistema de manutenção, nós temos pessoas trabalhando para que a função produção aconteça da melhor maneira possível. Uma vez que nós temos gente trabalhando, é importante, né, não perder de vista que essas pessoas, esses seres humanos que estão trabalhando nesses sistemas, estejam cada vez mais capacitados, a vida inteira sendo capacitados, que nós façamos a gestão, né, pelas competências e pelos talentos que nós temos dentro das nossas equipes e procurando sempre valorizar e reconhecer o trabalho dessas pessoas. Seres humanos não são movimentados por dinheiro.
Dinheiro é importante, dinheiro é uma questão de sobrevivência. Mas, se nós queremos ter as pessoas trabalhando com um melhor desempenho, é fundamental que essas pessoas estejam cada vez mais motivadas dentro do seu ambiente de trabalho. E uma das melhores maneiras de se motivar as pessoas é reconhecer o trabalho. Reconhecer o trabalho faz com que as pessoas se motivem cada vez mais. Falando nos seres humanos, nos fatores humanos envolvidos no sistema de manutenção, é importante lembrar, que esse conjunto conhecimento, habilidades e atitudes juntos caracterizam aquilo que nós chamamos de competência. Então, competência é uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimento, habilidades e atitudes. Quando nós olhamos para a dimensão da competência, o conhecimento é aquele saber geral. A habilidade está ligada com o saber fazer. Não adianta uma pessoa com a cabeça cheia de conhecimentos, se ela não coloca esse conhecimento em prática. E é importante ter atitude. Atitude é querer fazer. Então, imagine, uma pessoa cheia de conhecimentos, ela precisa saber colocar esses conhecimentos em prática e precisa querer colocar esses conhecimentos em prática. Isso é um aspecto muito importante para quem trabalha com a gestão dos fatores humanos dentro dos sistemas de manutenção, que é o nosso caso nesse módulo, e dentro de qualquer outro sistema de gestão. Então, motivação é componente de comportamento humano que faz uma pessoa perseguir determinado objetivo durante um certo tempo, que pode ser um tempo curto, pode ser um tempo maior. É aquela força, é aquela mola que propulsiona as pessoas a quererem ir à frente, ir adiante, ir cada vez mais longe. Um dos principais componentes de motivação é reconhecer o trabalho das pessoas. Então, vocês como engenheiros, como gestores, nunca se esqueçam disso. É claro que a pessoa precisa ganhar um bom salário para conseguir sobreviver, ter as suas realizações, poder fazer as coisas acontecerem. Agora, ele fica motivado cada vez mais na medida em que o trabalho é reconhecido dentro do sistema. Bom, com isso, nós terminamos esse módulo, último módulo do nosso curso, 7º módulo do nosso curso. O material está disponível para vocês lerem um pouco mais a respeito disso. Preparem-se para essa fase final, onde as avaliações acontecerão. E antes de vocês fazerem as avaliações, eu voltarei para fazer um resumo de tudo aquilo que aconteceu nos 7 módulos que nós estivemos juntos e, com isso, dar, quem sabe, alguma direção para que vocês se preparem bem para que, ao final, todos logrem sucesso nessa empreitada. Então, muito sucesso para vocês, um prazer ter estado com vocês nessas 7 aulas e espero que em futuro próximo nós possamos aí nos conhecer pessoalmente, discutir a respeito daquelas questões todas que a gente já discutiu lá no começo de desafios para o Brasil. Sucesso para vocês e um forte abraço.